Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a função exponencial. Uma função de R em R, aí eu vou explicar o que significa cada número aqui. Esse primeiro R são os valores de x, a gente chama isso de domínio. Então, o que significa esse R? Quer dizer que os valores de x pode ser qualquer número real. E esse segundo R são os valores de y, porque sempre uma função eu atribuo um valor para x e ele vai me levar em um valor de y. Esses valores a gente chama eles de contradomínio ou imagem. E também são os números reais, só que esse maisinho significa que são reais positivos e esse asterisco significa que são reais diferentes de zero. Então, quer dizer que os x são todos os reais e os y são reais positivos diferentes de zero. Definida por f de x igual a a elevado a x. Então, essa vai ser a cara da nossa função exponencial. Só que a gente vai ter algumas restrições para esse valor a aí. Então, ó, o a é maior que zero, quer dizer que ele é positivo e ele é diferente de 1. Lembrando que esse a, se eu pensar em potência, é a nossa base, certo? Então, a base numa função exponencial, ela é sempre positiva e diferente de 1. Aí sim, se ela seguir todos esses critérios, a gente chama ela de função exponencial. Alguns exemplos. A função f de x igual 5 elevado a x, ela é considerada exponencial. Observa o valor da base. Ele é positivo e ele é diferente de 1. Da mesma forma, a função g de x igual a 0,6 elevado a x também é exponencial. A minha base, ela é diferente de 1 e também é positiva. Agora, aqui a gente tem exemplos de funções não exponenciais. Por exemplo, a função h de x igual a 1 elevado a x. A minha base é 1 e aqui está bem claro que a base tem que ser diferente de 1. Nessa segunda função, a minha base é negativa e a minha base tem que ser positiva. E nessa terceira função, a minha base é o x, e na verdade é o contrário, né? O x ele sempre aparece aqui no expoente, então isso não é uma função exponencial, na verdade essa função j de x é uma função polinomial. Bom, agora a gente vai aprender a calcular alguns pontos da função, né? Eu tenho uma função f de x igual a 3 vezes 2 elevado a x mais 1 e eu quero calcular alguns pontos. Essa função, ela não é exponencial, a gente chama esse tipo de função aqui de tipo exponencial, ela é do tipo exponencial, porque a função exponencial, ela só teria a base elevado a x. Mas é importante a gente ver que a base aqui, ela segue os critérios da função exponencial. O 2, ele é maior que zero e é diferente de 1, certo? Bom, então, vamos lá, calcular o f de zero. O que a gente vai fazer? No lugar do x aqui na função, eu vou colocar zero. Então, fica 3 vezes 2 elevado a zero mais 1. Tal e qual a gente fazia na expressão numérica, com potências, a gente primeiro responde a potência, né? Primeiro eu vou responder 2 elevado a zero. E vou repetir até chegar lá. Então, fica 3 vezes 2 elevado a zero dá 1. E vou repetir o restante, né? Mais 1. Agora, eu faço a multiplicação. 3 vezes 1 são 3, mais 1, isso dá 4. Vamos para a próxima função. A função é f de 1. Isso é a mesma coisa que 3 vezes 2 elevado a 1 mais 1. Primeiramente, a gente vai fazer a potência, que é 2 elevado a 1. Então, vai ficar 3 vezes 2 elevado a 1 dá 2. E repito o restante, mais 1. Agora, eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Então, fica 6 mais 1, que são 7. A próxima, f de 2, vai ficar 3 vezes 2 elevado a 2 mais 1. Primeiramente, a gente vai resolver aqui a potência, que é 2 elevado a 2. Então, fica 3 vezes 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4.
mais 1. Agora, a multiplicação, 3 vezes 4, 12, mais 1, isso dá 13. Agora, vamos responder a última, né? F de menos 1. Fica 3 vezes 2 elevado a menos 1 mais 1. Primeiramente, a gente vai responder essa potência. Mas o que acontece? O expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, significa que eu tenho que inverter a base. Então, para eu inverter a base, eu vou colocar o número 1 aqui embaixo. Então, 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Então, vai ficar, vou repetir até chegar lá, né, que é o 3. 2 sobre 1 vai ficar, eu vou inverter, fica 1 sobre 2. E esse menos 1 que está negativo vai ficar positivo, então, elevado a 1. Bom, eu já vou pensar nisso daqui para a gente economizar no futuro, economizar a conta, né? 1 meio elevado a 1 é 1 meio, né? Todo número elevado a 1 é igual à própria base. Então, vou deixar só 1 meio aí. Mais 1. Bom, para seguir em frente, a gente agora vai fazer a multiplicação. Quando a gente multiplica frações, eu multiplico o número de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 1 é 3. E aqui embaixo do 3 não tem nenhum número, vou colocar 1. 1 vezes 2 é 2. Isso mais 1. E agora, por fim, para a gente somar essas duas frações, eu vou ter que colocar 1 aqui embaixo, né? Porque para a gente poder utilizar o nosso procedimento, eu vou utilizar aquela regra de multiplicar cruzado, que geralmente todo mundo acha mais fácil. Primeiro eu multiplico, 2 vezes 1, vou colocar aqui embaixo o resultado, dá 2. Agora cruzado, 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1, 2. Então, isso vai ser 3 mais 2, 5 sobre 2. Continuando, agora a gente vai ver como que constrói o gráfico da função exponencial. No caso, eu coloquei a função 3 elevado a x. Então, a gente vai atribuir valores para x e descobrir os valores de y, né, que é o nosso f de x. Esse aqui são os valores de y. Bom, eu vou jogar os valores menos 1, 0, 1 e 2. Por quê? Pelo menos um negativo, o 0 é imprescindível, eu vou colocar 2 positivos para a gente poder ver como é que fica o gráfico. Primeiro, para x igual a menos 1, o y vai ser 3 elevado a menos 1, e na verdade eu vou ter que inverter a base, aqui embaixo do 3 não tem nada, é como se fosse 1, então vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1. E 1 sobre 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 1 sobre 3. Então, é o nosso primeiro ponto. Para x igual a menos 1, eu vou marcar 1 sobre 3. Então, aqui, menos 1 no x, 1 sobre 3 no y, é como se eu pegasse 1 e dividisse em 3 partes. Eu vou pegar essa parte aqui de baixo. Então, marquei o nosso primeiro ponto. Para x igual a 0, nosso y vai ser 3 elevado a 0, que dá 1. Então, ó, x é 0, y é 1, é esse ponto aqui. Para x igual a 1, o y é 3 elevado a 1, que dá 3. Então, para x igual a 1, eu vou marcar 3 no y. Então, 1 para o x, 3 para o y, é este ponto. E, por último, para x igual a 2, é 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que são 9. Então, para x2, eu vou marcar 9. Então, 2, 9, é esse ponto aqui. Então, agora é só a gente ligar os pontos, lembrando que isso aqui não é uma reta, é uma curva. Então, não é seguir ligando esses pontos com régua. Tem que ser um pouco delicado. Bom, tá aí o gráfico da nossa função exponencial. A gente pode ver aqui na função exponencial que quando está aproximando aqui nessa parte negativa, ela nunca vai se encostar no zero. Lembra do nosso domínio que eram valores diferentes de zero? Então, ela chega muito perto, mas nunca encosta. E depois que chega os valores positivos, a nossa função exponencial ela cresce muito rapidamente. Bom, vamos aprender agora como é que a gente classifica a função exponencial. Ela pode ser classificada em crescente ou decrescente. Ela é crescente quando a minha base, né, o A aqui é a minha base, ela é maior que 1.
E se a base for menor que 1, ela é decrescente. Isso aqui a gente pode identificar como maior que 1. Esse aqui a gente tem o 0 e tem o 1 aqui, né? Então, aqui a gente traduz como entre 0 e 1. Mas, na verdade, a gente nem precisa analisar essa parte, porque a base ela vai ser maior que 0 se a função for exponencial. Então, eu tenho que avaliar apenas se ela é menor que 1. Bom, então, na prática, observe. Se a minha base for maior que 1, a minha função é crescente. Se a base for menor que 1, a função é decrescente. Então, vamos lá para ver os exemplos. Nesse primeiro exemplo, a função 10 elevado a x. Eu vou sempre observar a base. No caso, 10. 10 é um número maior que 1, ou seja, essa função ela é crescente. No próximo exemplo, a minha base é 0,6 e 0,6 é menor que 1, ou seja, essa função ela é decrescente. Na próxima, a minha base é 4 sobre 7. Se eu pegar 4 sobre 7 e dividir 4 por 7 na calculadora, eu vou encontrar o número 0,57, etc. É uma dízima periódica. E isso é menor que 1. Ou seja, essa minha função ela é decrescente. No próximo, a base é raiz de 5. E da mesma forma, se eu colocar raiz de 5 na calculadora, eu vou encontrar o número 2,23. É um número irracional, né? É um número não exato, infinito. Mas o que me importa é que 2 é maior que 1. E se ela é maior que 1, é uma função crescente. Agora, nós vamos ver a função do tipo exponencial. Como que eu vou saber se ela é crescente ou não? Bom, a função do tipo exponencial, ela geralmente tem um número aqui que está somando e um número que está aqui multiplicando. Esse número que está multiplicando, ele nunca pode ser zero, senão a nossa função não é exponencial. E a base também segue aquelas características. O a tem que ser maior que zero, diferente de 1. Mas aqui a gente não está avaliando se essa função é do tipo exponencial ou não. Eu quero saber se ela é crescente ou se ela é decrescente. Bom, ela vai ser crescente quando o a é maior que 1 e o b é maior que zero. Ou quando o a é menor que 1 e o b é menor que zero. Então, uma forma que vocês podem ajudar para vocês calcular, veja que aqui eu tenho maior e aqui também maior. Então, maior a gente lembra de positivo, né? Então, aqui é positivo, aqui também é positivo. E no caso e aqui embaixo, eu tenho aqui menor, menor também. Menor a gente lembra de negativo e de negativo. Então, quando o A e o B são positivos, lembra da regrinha de sinal? Positivo com positivo dá positivo. Então, a função é crescente. Ou negativo com negativo, menos vezes menos, também dá mais. A função dá decrescente. Só que o A eu vou ver se ele é maior que 1 e o B eu vou comparar ele com 0. Ele tem que ser maior que 0, ele tem que ser positivo mesmo. Bom, para a função ser decrescente, a gente vai ter alguns critérios. O A tem que ser menor que 1 e o B é maior que 0. Ó, quando é menor, a gente está pensando em menos. E maior que 0 em mais. Menos com menos, menos com mais dá menos. Então, a função decrescente. Ou também maior que 1 e menor que 0. Então, se aqui, no caso, é positivo e o B negativo, mais vezes menos dá menos. Bom, vamos ver na prática, porque olhando A e B, tudo parece muito confuso. Uma coisa que eu vou ressaltar é que tá vendo que tem um número somando aqui? A gente nem olha ele para ver se a função é crescente ou decrescente. Bom, vamos lá para essa primeira função. Eu tenho 3 vezes 4 elevado a x menos 5.
Esse número que está aqui subtraindo, ele é o C. Eu não vou olhar ele, porque ele não interfere na minha função, se ele é crescente ou decrescente. Agora, vamos primeiro olhar a base. A base, eu tenho que ver se ela é maior que 1. 4 é maior que 1, então eu vou colocar aqui mais. E aqui eu tenho que ver se esse número é positivo ou negativo. 3 é positivo. Então, mais vezes mais dá mais. Então, essa função ela é crescente. Bora lá para a próxima função. Essa função que tem esse 8, olha só, o 8 está de fora da função, ele não está multiplicando a minha base. Ó, aqui é a base, esse é o A, esse é o B. Esse número aqui ele não me interessa. Bom, vamos olhar a base. Primeiro, 2 dividido por 7. Eu tenho que ver se 2 dividido por 7 é maior que 1 ou menor que 1. 2 dividido por 7 dá 0,28. Vou até escrever isso daqui. 2 sobre 7 é igual a 0,28 e tem mais números aqui. Esse número aqui, ele é menor que 1. Então, é como se aqui fosse negativo. Agora, esse número aqui, menos 5, ele é um número negativo. Menos vezes menos dá mais. Quer dizer que a minha função ela é crescente também. Próxima função. O 10 está de fora, quer dizer que ele é o C. O C é sempre a constante que está sendo somada ou subtraída, mas ela está longe da base, certo? Agora eu vou olhar a base e o número que está multiplicando ela. A base é 0,5, é menor que 1. Eu vou colocar um negativo aqui para a gente se lembrar. O 2, ele é positivo. Vou colocar um maisinho aqui para a gente se lembrar. Mais vezes menos dá menos, então a função ela é decrescente. O próximo, o menos 4, está aqui de fora, ele é a minha constante, eu não observo ele para saber se a função é crescente ou decrescente. Vou olhar a minha base, 8 é maior que 1, então vou colocar um maisinho aqui. E menos 2 é negativo, vou colocar um menusinho aqui. Menos vezes mais dá menos, então a função é decrescente. Vamos para o nosso último exemplo, que aqui a gente vai ver uma aplicação da função exponencial. Em um laboratório, constatou-se que uma colônia de certo tipo de bactéria duplicava a cada meia hora. Isso é muito importante, ó, se a bactéria duplica, ela vai dobrar. No instante em que começaram as observações, o número de bactérias era 5.000. Então, eles perguntam qual é a população de bactérias nos instantes 0,5 hora, 1 hora, 1,5 horas, 2 horas e 3 horas. Bom, eu coloquei essa tabela aqui para a gente fazer essas observações, mas em vez de começar com 0,5, eu vou começar com o tempo zero. O tempo zero é o quê? Quando começaram as observações. Então, aqui está falando, no instante em que começaram as observações, o número de bactérias era 5.000. Então, está aqui a minha população de bactérias, 5.000. Agora sim, eu vou colocar meia hora. E agora a gente vai voltar naquela informação lá em cima. Olha, está falando que duplicava a cada meia hora. Então, passou meia hora. O que vai acontecer com a população de bactérias? Ela vai dobrar. 5.000, dobro de 5.000, 10.000. Agora, eles querem 1 hora. Então, no tempo 1 hora, a minha população ela vai dobrar de novo. Se era 10.000, agora é 20.000. Agora, o tempo 1,5 horas. Vai dobrar de novo, porque passou meia hora. Se dobrou, vai ficar 40.000, que é o dobro de 20.000. No tempo 2 horas, é o dobro de 40.000, que dá 80.000. E no tempo 3 horas, aqui a gente não tem como pular de 2 para 3, porque ela está dobrando de meia em meia hora. Então, eu vou colocar aqui 2,5 horas e depois 3 horas, que é o tempo que a gente gostaria. Bom, para 2,5 horas, ela dobrou de novo. Então, vai ficar o dobro de 80.000 é 160.000. E depois, para 3 horas, ela vai dobrar de novo. Então, 320.000.
Bom, o que acontece? Aí eu quero uma lei. Uma lei quer dizer a mesma coisa que uma função que relaciona o número de bactérias e o tempo t em horas. Observa que eu sei que ela duplica a cada meia hora, mas eu quero saber o que acontece a cada hora. Bom, eu vou apagar essa parte aqui de cá, porque a gente vai observar de hora em hora, agora não mais de meia hora. Bom, o que acontece? Aqui do tempo 0 para 1. Ou seja, a mesma coisa que acontece de 5.000 para 20.000. 5 vezes quanto dá 20? Na verdade, é 5 vezes 4. Então, de hora em hora, ele está quadruplicando, não está duplicando. Ele está 4 vezes mais. Vamos ver se isso acontece também de 1 para 2, que é pulando mais uma hora? Observem, 2 vezes 4, 2 não, 20.000 vezes 4 dá 80.000. Então, quadruplicou novamente. E de 2 para 3, quer dizer, mais uma hora. 80.000 vezes 4 deu 320.000, ou seja, quadruplicou novamente. Então, como é que a gente vai montar a nossa função? Vai ficar assim, n em função de t é igual. Então, primeiro eu vou colocar a população inicial. A população inicial é 5.000. Vezes. O que está acontecendo? Ela não está quadruplicando a cada hora? Então, vezes 4 elevado a t. Tá aí a nossa função. Se a gente monta uma tabela, fica bem fácil da gente poder enxergar, certo? Então, só recapitulando o que a gente fez. Esse 5.000 é o tempo inicial. Quando ela começou a observação, tinha 5.000 bactérias. Esse 4 é o número que está sendo multiplicado de hora em hora. Então, assim, a gente viu que estava de 0 para 1, multiplicou por 4, de 1 para 2, multiplicou por 4 e assim por diante. Bom, a nossa aula acabou por aqui. Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham chegado até aqui, né? A nossa aula deve ter ficado longa, mas é porque é muito conteúdo. Tentem responder a atividade 2 e qualquer dúvida nós vamos responder pela aula que a gente vai ter no Meet. Tchau, tchau!